Olá pessoal, eu sou Tawane Alves e no vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre esse livro aqui, Como Criar Filhos na Era Digital, da doutora Elizabeth Kilbey. Esse livro aqui foi lançado pelo selo Fontanar, do grupo Companhia das Letras, e é um livro excelente, que eu realmente indico e super recomendo para todos os pais, todas as pessoas que têm filhos, gente, precisa ler esse livro. Eu recebi esse livro aqui do grupo Companhia das Letras e assim que ele chegou, que eu vi esse livro aqui com esse título, eu já fiquei super interessada e super afim de ler. Eu acabei de ler ele, já quis vir aqui gravar o vídeo pra vocês, pra falar sobre ele, porque realmente ele é muito bom. Mas antes, já clique em gostei, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ficar por dentro quando tem um vídeo novo, sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Muitas vezes a gente, como pais, a gente fica preocupado com os nossos filhos, a gente quer impedir eles de extrapolarem, né, de ficarem ali o tempo todo com um tablet, com um celular, usando tecnologia o tempo inteiro, mas a gente às vezes esquece de olhar pra gente e analisar como a gente tem se comportado na frente dos nossos filhos, como os filhos, eles estão enxergando a gente, sabe? A gente sabe que os nossos filhos, eles imitam a gente o tempo todo e eles vão aprender a fazer aquilo que a gente faz. A Rebeca mesmo, por exemplo, ela gosta muito de ler, ela tem os livros dela, ela ama os livrinhos dela, porque ela vê eu lendo bastante, então, e ela aprendeu isso, ela me imita, né? Ela criou esse gosto já pela leitura desde novinha, porque ela vê eu lendo bastante, então isso já influenciou ela e foi uma coisa boa. Mas a gente acaba influenciando também os nossos filhos quando a gente fica ali grudado o tempo todo no celular e depois a gente quer proibir eles de fazer a mesma coisa. E esse livro aqui faz a gente refletir muito. Em cada capítulo aqui é abordado um tema diferente com relação a esse assunto e no final de cada capítulo a autora traz um estudo de caso que ela descreve ali o problema de alguma família, o que estava acontecendo em alguma família que ela atendeu e como foi resolvido ali o problema. E ela traz também alguns sinais de alerta, né? Em cada capítulo ela traz alguns sinais de alerta para você se avaliar e ver se aquilo se inclui na sua família, com o seu filho ou com você mesmo. E traz também, além dos sinais de alerta, ela traz algumas dicas para você resolver aquela questão. E aqui nesse livro a autora vai abordar com relação aos efeitos do tempo de tela numa criança em idade latente, se uma criança deve ou não deve ter um aparelho eletrônico, ter um celular ou um tablet, qual é a melhor forma para administrar isso, esse uso da tecnologia. Ela fala também com relação ao tempo, né? Quanto tempo é demais, com relação ao vício, quando que isso é um vício e como fazer para se libertar desse vício. Ela fala também sobre alguns problemas físicos que o tempo de tela pode ocasionar para uma criança em idade latente ou até para um adolescente. Ela fala um pouco também sobre os riscos, né, do mundo virtual e de como você manter a sua criança segura, né, porque a gente sabe que é um mundo perigoso, né, e a gente tem que prezar ali sempre cuidar da segurança dos nossos filhos. Então ela traz algumas dicas com relação a isso. Ela fala aqui também sobre a relação entre o tempo de tela e a violência, o que é algo muito sério e real, que a gente precisa estar ali por dentro, né, realmente, de certos tipos de jogos que às vezes os nossos filhos estão jogando online e que de uma forma ou de outra acaba incentivando a violência. E às vezes não só jogos, viu? Às vezes o simples fato da criança estar ali interagindo com uma tela já pode incentivar a violência e a autora fala um pouquinho sobre isso aqui. E ela traz dicas também de como você fazer com que esse tempo de tela, com que o tempo de tela na sua casa, o tempo de tela com o seu filho, como você negociar ali com o seu filho para que isso não vire uma batalha dentro da sua casa. E ela dedica um capítulo inteiro somente aos pais, falando aos pais com relação ao exemplo mesmo, né, que a gente dá para os nossos filhos, com relação às regras que a gente estabelece de uso para os nossos filhos, a gente deveria também seguir essas mesmas regras de uso.
o que na maioria das vezes a gente não faz, né? A gente estabelece ali limites para os nossos filhos, mas às vezes a gente mesmo não tem limites. Ela fala também que isso é uma coisa que revolta muito as crianças, né? Porque elas querem ali uma atenção, um contato ali com o pai ou a mãe e não consegue. Às vezes ela é substituída pela tela, né? Fica uma disputa ali de atenção e muitas vezes a tela ganha ali, né? Nessa disputa e isso frustra muito as crianças. Então é algo realmente pra gente pensar muito, analisar e mudar, né, as nossas vidas. Hoje em dia a gente se tornou completamente dependente das telas, é praticamente uma extensão ali da nossa mão. Então a gente precisa mesmo refletir, analisar o que é importante pra gente, se a gente precisa mesmo estar conectado o tempo todo, se aquela mensagem que chegou não pode esperar um pouco, se a gente tem que responder ali na hora. Então, são coisas pra gente refletir e tentar mudar, né? Porque o mais importante é o relacionamento com os nossos filhos e a educação dos nossos filhos. E muitas vezes, sem querer mesmo, sem perceber, sem imaginar que isso vai trazer um efeito negativo tão grande, a gente acaba negligenciando algumas coisas por causa da tela ali mesmo, né? Então, é muito bom. Gente, eu super recomendo esse livro aqui, eu amei a leitura e eu acho que todo mundo que tem filho deveria mesmo ler esse livro aqui, de verdade. Quem lê esse livro aqui vai ser impactado de uma forma muito positiva e com certeza vai ter mudanças muito positivas também na própria vida. Então, gente, leiam porque realmente vale muito a pena. A autora fala também, dentre todos os efeitos negativos, né, como eu falei aqui, ela fala também, ela dedica um capítulo para falar dos pontos positivos, né, ali do tempo de tela, o que a tecnologia traz pra gente de bom e como a tecnologia pode de fato agregar na nossa vida, né, mas é que muitas vezes a gente acaba perdendo a noção, acaba perdendo o controle e ao invés de agregar, ao invés de ajudar, acaba sendo algo que atrapalha. E, gente, a autora dá aqui também, além de tudo isso, todas essas coisas maravilhosas que ela fala nesse livro, ela também dá algumas dicas de algumas coisas que você pode fazer com o seu filho. É muito mais fácil entregar ali um celular ou deixar a criança na frente da televisão e fazer outra coisa. Mas não é o melhor caminho, né? E aí ela dá várias dicas, às vezes parece que a gente não tem ideia, que a gente fica sem saber o que fazer com o nosso filho, e ela dá algumas dicas aqui também do que a gente pode fazer pra gente estar interagindo e se relacionando mais e melhor, ter mais tempo de qualidade com os nossos filhos, que com certeza vai refletir muito positivamente no comportamento deles. Então, é só maravilha esse livro aqui, gente. E é uma leitura, assim, muito gostosa e muito rápida e assim, completamente enriquecedora. De verdade. Super indico, super recomendo. E é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você receber todas as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Se você tiver também alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Comenta também o que você achou desse vídeo. E é isso. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.